Estamos apresentando Tarde Livre na Mariana FM. 14h27 por aqui na número 1 do interior de Minas, e nós já contamos com a presença aqui nos nossos estúdios da doutora Fiamma Souza. Ela é especialista em direito imobiliário e hoje ela trata de um tema aqui com a gente muito bacana, que é sobre o divórcio. Nós sabemos que no decorrer da pandemia o número de divórcio vem aumentando e muito, e hoje o tema é esse. Então, desde já, eu quero agradecer a presença da doutora aqui. Muito obrigada pela sua participação, Fiamma. Eu que agradeço. Boa tarde, Magu. Boa tarde, ouvintes. E vamos só dar uma introdução para que nós possamos iniciar esse bate-papo aqui nos estúdios. O divórcio é um rompimento legal e definitivo do vínculo de casamento civil, ou seja, é um instrumento jurídico pelo qual se põe fim ao casamento. Se um casal quer se separar, é pelo divórcio que vão conseguir a dissolução do casamento. Mas sempre que falamos desse assunto, ficam algumas dúvidas, e por isso hoje estamos aqui com a doutora Fiamma Souza para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Fiamma, para que nós possamos iniciar, o que especificamente, pegando esse gancho da minha introdução, é o divórcio? Então, quando a gente escolheu esse tema pro dia de hoje, a gente pensou especificamente na questão da pandemia, né? Que os casais estão passando mais tempo juntos por estarem todos isolados, todos em casas, muita gente trabalhando de home office, e a gente percebeu um aumento drástico, assim, um aumento muito considerável no número de divórcio. Então, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso hoje e a gente poder esclarecer que o divórcio quando a gente casa, né, a gente cria um vínculo com o nosso cônjuge através desse casamento. Se a gente decide colocar fim nesse vínculo, se a gente decide se separar, a forma de quebrar isso, né, de quebrar o vínculo, é o divórcio. Então, quando um casal ele decide se separar, o caminho jurídico para fazer isso é o divórcio. Ele pode ser feito de diversas formas, que a gente vai conversar sobre elas aqui hoje, e há casos em que o divórcio ele pode ser extrajudicial e que ele pode ser judicial. Todos esses tipos, ele vai precisar, sim, de um advogado. Você mencionou que há várias formas de divórcio. Quais são esses tipos de divórcio? Você mencionou o judicial, né? E o extrajudicial. Como que nós podemos entender isso? Então, os tipos de divórcio, eles envolvem o consensual, quando o casal está disposto a se divorciar de uma forma bem amigável, e esse consensual, ele pode ser feito tanto no cartório quanto judicialmente. Então, o consensual, ele pode ser extrajudicial, que vai ser no cartório, ou ele pode ser judicial, que a gente vai ao fórum e tem a presença do juiz. E para ele ser analisado, para ele ser solicitado de forma extrajudicial, a gente precisa cumprir alguns requisitos. Então, o divórcio, sem a necessidade de ir ao fórum, sem ter a presença, a participação de um juiz, do Ministério Público, ele precisa primeiro que a gente tenha consenso entre os cônjuges. Então, o marido e a esposa, né, os companheiros, o casal, eles devem estar de acordo, em relação à divisão dos bens e as outras questões. Além disso, não pode ter filho menor. Não pode ter um filho que é menor de 18 anos ou então um filho incapaz. Também não pode haver gravidez. Esse divórcio não pode acontecer quando a mulher estiver grávida. E também, mesmo ele sendo consensual, extrajudicial, precisa do acompanhamento do advogado. Se não cumprir esses requisitos, mas eles estiverem em consenso, o divórcio vai ser judicial consensual. Se não tiver o consenso e também não cumprir os outros requisitos, ele vai ser judicial. Então, em casos de um divórcio ser judicial, não houve o consentimento ou há o consentimento, mas a partilha de bens, em casos assim,
Como dar entrada no pedido de divórcio? Qual que é a primeira iniciativa da pessoa? Só voltando um pouquinho. Mesmo se a mulher quiser divorciar e o marido não quiser, ou seja, a mulher deseja divorciar, mas ela não tem o consentimento assim do marido, né? O marido não deseja. Mesmo assim, ela pode dar entrada, ela não precisa que ele autorize. Na questão do divórcio judicial e extrajudicial, desse consenso, se eles estão de acordo com a partilha, se eles estão de acordo com as demais divisões, né? Para dar entrada no divórcio, a gente precisa inicialmente escolher um advogado. Independente da modalidade, vai precisar de um advogado. E aí também a gente precisa recolher, né, reunir a documentação necessária para esse processo. Nos casos em que os divórcios são amigáveis, quando existe o consenso entre o casal e o divórcio é menos complexo, o mais indicado é o extrajudicial. E aí esse procedimento vai acontecer num cartório e é bem mais simples e bem mais fácil do que o divórcio judicial. No último caso, nesse caso do divórcio judicial, o processo de divórcio vai acontecer perante um juiz. E a depender da complexidade das questões que a gente estiver discutindo, ele pode demorar 2 anos ou mais. A gente pode discutir guarda, pensão, divisão de bens e entre outros assuntos. A senhora ressaltou que é necessário alguns documentos para dar entrada a esse pedido de divórcio, né? Quais são esses documentos? Então, os documentos vão ser solicitados de acordo com o caso concreto, mas alguns são comuns, como a certidão de casamento atualizada no máximo em 90 dias, né, que a gente vai ter que precisar de uma nova certidão de casamento. A gente vai precisar também do pacto antinupcial, se houver, né, se nesse caso, no caso desse casamento, houve pacto antinupcial, a gente vai precisar dos documentos dos bens a serem partilhados, por exemplo, escritura do imóvel, o documento de carro, nota fiscal, enfim, tudo isso que comprove a existência dos bens. A gente também vai precisar de recibo de benfeitoria, comprovante de nota fiscal do que foi gasto, né? Se houver filhos menores, a gente vai precisar de documentos que comprovem, como RG, certidão de nascimento. E se a gente for pedir uma pensão alimentícia, vale a pena também juntar um comprovante, né, uma lista das despesas dessas crianças. Precisa também um comprovante de renda, se quiser uma isenção de custos, né? Se for de forma gratuita, o benefício da justiça gratuita, o comprovante de endereço e uma relação completa e detalhada dos bens que são comuns ao casal. Uma questão que muitos colocam em pauta é o valor total desse processo, porque quando se fala em justiça, em entrar com um processo ou algum pedido judicial, muitas pessoas ficam com medo, né? Nossa, vai ficar muito caro. Qual é o valor? Quanto que fica? Dá para dar um exemplo, por exemplo? Na questão do divórcio, o valor vai depender muito da modalidade escolhida. Se vai ser um judicial ou se vai ser um extrajudicial. E o custo vai depender disso, então. Nesse custo, a gente vai colocar o valor do honorário do advogado, as taxas de cartório, né, se o divórcio for realizado no cartório, as taxas judiciais, se a pessoa não tiver isenção das custas, se não tiver o benefício da justiça gratuita. Além disso, a gente pode ter também outros gastos, como o ITBI, o ITCMD, a depender da forma que o casal decidir partilhar os bens dele. E como que funciona a divisão de bens? Então, esse tema, eu acho que é um tema que mais preocupa na hora que a gente está falando de divórcio, né? Quando a gente está pensando em se separar, a gente começa a pensar para quem que vai ficar a casa, para quem que vai ficar o carro. E quanto a isso, existem diversas possibilidades. Depende muito do regime de bens em que o casamento foi celebrado. A gente tem alguns regimes de bens, que são da comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bem, separação obrigatória de bens e participação final nos aquestos.
O que é importante a gente saber é que se você casou e no momento do casamento você não escolheu a forma, um regime específico de bens, geralmente o que vai vigorar é o regime da comunhão parcial. Mas é importante lembrar que para cada um desses regimes vai ter uma divisão de bens específica. E a senhora até mencionou no início, mas eu acho importante ressaltar novamente, nesses casos é necessário contratar um advogado? Sim, independente do divórcio ser judicial, extrajudicial, consensual ou não, ou litigioso, a gente vai precisar da participação, do acompanhamento de um advogado durante todo o processo. No caso do divórcio consensual, que vai ser realizado ou no cartório ou na justiça, pode haver apenas um advogado representando ambos os cônjuges. Porque, como a gente falou lá no início, houve um consenso entre as partes, né? Entre o marido e a esposa. Houve um consenso de como seria a divisão de bens, como que seria a questão da pensão alimentícia, enfim, houve um consenso. Então, a gente pode escolher apenas um advogado para representar os dois. Se o casal não tiver condições de contratar um advogado, e se ele conseguir comprovar isso, ele pode conseguir o divórcio de forma gratuita, através da defensoria pública, da assistência judiciária. E quanto tempo demora esse processo? Se for o divórcio judicial, né, se for litigioso judicial, a gente pode ter um período assim de 2 anos, de 1 ano. Se for extrajudicial, no cartório, ele pode demorar 2 dias, 3 dias. Depende muito da complexidade do caso. E com a pandemia alterou esse tempo? Como que está funcionando aí? Não, por enquanto eles estão conseguindo manter esse tempo. A gente tem que agendar e depois do agendamento levar toda a documentação necessária. Você mencionou a questão da partilha dos bens, né? Mas e em caso do casal ter filhos, com quem esses filhos vão ficar? Sim, se não houver um consenso entre o casal, o juiz, o Ministério Público vai manifestar sobre isso, né? A guarda dos filhos é uma questão muito importante. E o que precisa ser preservado é o melhor interesse da criança. Então, o casal tem que sempre lembrar de que mesmo com o divórcio, o pai vai continuar sendo pai e a mãe vai continuar sendo mãe. Então a gente tem que optar por uma guarda que seja mais adequada para a proteção dos filhos, para o melhor interesse dos filhos. Então, o melhor é que haja consenso entre os pais quanto à guarda dos filhos. Isso vai evitar muitos transtornos. A gente até conversou uma vez sobre alienação parental, né? E isso evita a alienação parental também, quando os pais estão de acordo. Existe a guarda compartilhada, existe também a guarda unilateral. E em cada um desses casos, o filho vai ficar ou com a mãe, ou com o pai, ou então vai dividir esse tempo de visita. Ambos os genitores têm as mesmas responsabilidades, os direitos e os deveres em relação ao filho. Mas o que a gente não pode esquecer é que, apesar do divórcio, ainda com o divórcio, os pais continuam sendo pais das crianças. Quando nós falamos, né, nesta questão dos filhos, sempre vem em mente a pensão alimentícia. Mas em casos em que o casal não tem filhos, ainda é possível pedir judicialmente uma pensão ou para um dos cônjuges, no caso? Então, a pensão alimentícia, ela inicialmente, né, ela vai para os filhos do casal. Em caso de separação, um dos cônjuges ele pode ter essa obrigação de pagar a pensão alimentícia dos filhos para ajudar nos custos de alimentação, de vestuário, gastos com educação, moradia. E a pensão alimentícia do cônjuge, ela pode acontecer quando, por exemplo, só o marido trabalhava e ele faz essa requisição que sua esposa fique em casa cuidando dos filhos, né? Ele
solicita isso para ela. Então, vamos supor que eles ficaram casados por 30 anos e durante esses 30 anos, só ele saía de casa para trabalhar, enquanto isso, a esposa estava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. E para ela reinserir, né, no mercado de trabalho, ela vai ter muita dificuldade. Se ela conseguir provar, então, que ela tem essa necessidade de uma renda, de um auxílio, ela pode sim pedir a pensão alimentícia. E existe alguma audiência com o juiz para a finalização desse processo? No caso do divórcio direto, consensual, a gente consegue a homologação do divórcio sem essa audiência de conciliação, né? Ela pode ser dispensável. Mas quando o divórcio não for consensual, ele for litigioso, a gente precisa sim dessa audiência. Doutora, por gentileza, vamos para a gente finalizar, se você puder deixar uma mensagem em relação ao divórcio, como que as pessoas podem proceder da melhor forma para agilizar todo esse processo? Eu acho que quando a gente está falando de divórcio, a gente está falando de colocar fim a uma relação. Então, mesmo que de cabeça quente, mesmo tendo passado por muitas questões, o melhor a se fazer é buscar o diálogo e buscar um consenso. Principalmente se desse relacionamento houve filhos. Porque na hora que a gente está colocando fim a essa relação, o que vem na nossa cabeça são só as memórias ruins, só as coisas ruins, né? A gente tem mais tendência, né, a lembrar daquilo que foi ruim que aconteceu. E a vontade de brigar, de criar algo maior do que já é muito grande. Mas a gente tem que pensar que foi uma relação, que a gente construiu uma vida juntos e colocar fim pode ser só o divórcio, mas não precisa ser uma briga, não precisa ser algo maior do que já é. Só a nível de curiosidade, no escritório, assim, geralmente o advogado passa essa orientação para o cliente? Então, a gente tem alguns casos que o cliente chega muito nervoso, às vezes a briga acabou de acontecer e ele já vem buscando, solicitando esse divórcio, e aí a gente conversa, advogado normalmente brinca que a gente tem uma função terapêutica, e a gente conversa muito para a pessoa esfriar a cabeça, para ter certeza se é realmente isso que ela quer, pra gente conversar, porque o casamento é um negócio jurídico. Então, juridicamente falando, é só um negócio, é só um papel. Mas a gente sabe que na vida real envolve vários sentimentos, envolve família. Então, o que é recomendado é que o advogado sim sente, converse, busque entender os problemas ocultos, porque às vezes é só um desentendimento, sabe? Às vezes é só tentar solucionar uma demanda concreta ali, um ponto específico. Não é um caso de divórcio mesmo, não é porque deixou de existir amor ou porque quer realmente colocar fim à situação. Mas para isso tem que ter muito jogo de cintura, né? Jogo de cintura. E assim, a gente tem que tentar sempre não buscar o litígio, né? Não tem necessidade de litígio pra tudo. Tem que conversar mesmo. Mas vai depender muito do advogado, vai depender muito da situação concreta. E a gente tem também, como a gente já tem conversado nas últimas vezes, casos de agressão, de violência. E nisso aí não tem conversa. É colocar fim mesmo e entrar com o divórcio o mais rápido possível. Sim, muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora. Espero que você possa voltar na próxima semana, trazendo aí mais outro tema em pauta. Sim. E desde já agradeço, se você quiser se despedir dos ouvintes. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para mim é muito bom poder trazer questões do dia a dia do escritório e poder esclarecer. Eu sempre falo que direito não é algo apenas para juiz, para advogado e para promotor. Direito é para estar na mão de todo mundo, e eu acho que quanto mais a gente compartilha conhecimento, quanto mais a gente contribui para a educação das pessoas, mais a gente cresce. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Nós que agradecemos, Fiamma, uma ótima quarta-feira para você, e nós continuamos por aqui com o Tarde Livre, mas antes nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já.